Olá pessoal, tudo jóia? Bom, na aula anterior eu encerrei falando um pouquinho do final da Segunda Guerra Mundial e qual que é o cenário geopolítico do mundo, né? Eu comentei que dentro dos países que venceram, os aliados, a gente tinha países socialistas ou comunistas e países capitalistas. Então a gente tinha a grande União Soviética, que era um país de economia planificada, e aí é o grande problema, porque não dá para integrar o capitalismo e o socialismo, pelo menos naquela época, em teoria, não era possível acontecer, porque no capitalismo as empresas são particulares, têm donos, são pessoas, são sociedades e visam o lucro. No mundo comunista socialista não tem dono, tudo é controlado pelo governo, como se fosse um representante do povo. E aí todos os trabalhadores deveriam dividir as riquezas desse modelo socioeconômico. Bom, na teoria é muito lindo, mas no final a gente tem alguns problemas, porque a ideia do comunismo é não ter divisão de classe. Todo mundo que trabalha é igual, não tem o rico e o pobre, coisa que é comum dentro do capitalismo. Eu tenho pessoas que são extremamente ricas, como a gente tem no Brasil pessoas que têm fortunas que são bilionárias. Então, as maiores fortunas no Brasil são de 100 bilhões de reais. Por outro lado, a gente tem pessoas passando fome. Na teoria, o comunismo não tem isso. Mas para ele funcionar, precisaria estar tudo sob controle do governo. Não teria acúmulo de capital uma pessoa muito rica. A realidade não foi bem assim. A gente teve duas classes. Os trabalhadores, que tiveram acesso a boa educação e saúde, e tivemos também os políticos, que viviam numa condição completamente diferente, viviam numa condição melhor, era um partido único, viviam em condições melhores, mas o grande problema era uma ditadura. A população não tinha direito a reclamar, contestar nada que acontecia naquele governo, que eram praticamente presas, muitas pessoas foram mortas, quem eram opositores. Então esse é o grande problema da ditadura, que a gente teve no comunismo, mas teve também em países capitalistas, como teve no Brasil, mas num regime totalmente diferenciado. Bom, então o que eu quero colocar? Eles eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas com um sistema que não tinha jeito de funcionar junto. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, está cada um de um lado. E nesse contraste, a União Soviética tinha ocupado metade da Europa e obrigou os países, todo o leste europeu, a se tornarem comunistas ou socialistas como ela. Então a gente tem um mundo que se tornou dividido, um mundo bipolar. Um polo liderado pela grande potência capitalista, que era os Estados Unidos, e todos os outros países capitalistas acompanhando ele, e o outro polo liderado pela grande potência socialista comunista, a União Soviética, e os outros países do mesmo sistema socioeconômico seguindo ele. Então, esse é o mundo bipolar, dois polos de influência, um liderado pelos Estados Unidos, capitalista, outro liderado pela União Soviética, comunista. Bom, gente, e foi um período de disputa, é um período chamado de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não teve guerra armada propriamente dita entre as grandes potências. Foi mais uma guerra psicológica, de influência, de vamos dizer assim, de fazer assim uma provocação em relação ao outro. E essa provocação era feita como? Numa corrida armamentista, para ver quem produzia arma mais poderosa, produzindo aviões mais modernos, foguetes, mísseis, armas nucleares cada vez mais potentes, produzindo satélites, fazendo uma corrida espacial para ver quem conquistava o espaço primeiro. E ela ia até além disso, nas Olimpíadas, as duas grandes potências, os blocos capitalistas e comunistas, disputando para ver quem conquistava mais medalhas, mais vitórias, para mostrar que seu sistema era melhor. E isso foi além disso, até em histórias e quadrinhos, filmes, como personagens como Superman, o próprio e principalmente o Capitão América, né, vestido aí com a bandeira americana e usa o escudo, numa ideia que usa a arma só para se defender. Esse é o principal foco disso aí. Então, foi para tudo, que é os HQs, que é a história em quadrinhos. Então, esse é o período que a gente chama de Guerra Fria, que não houve uma guerra armada entre as grandes potências, elas se envolveram em conflitos em outros países, mas não uma lutando contra a outra, apoiando cada uma
um país que queria mudar e o mundo dividido, né, dentro desse conceito de Guerra Fria e dessa disputa que ia na corrida armamentista, corrida espacial, nos HQs, na história de quadrinhos, filmes, nas Olimpíadas, mas foi um período de muito medo de iniciar uma terceira guerra mundial, só que dessa vez com armas com poderio extrapolava qualquer coisa antes visto, que eram as grandes armas, grandes mísseis nucleares. Bom, pessoal, essa aula por enquanto é só. A gente vai dar continuidade nesse assunto com mais um pitaquinho dessa matéria. Até a próxima. Fiquem com Deus.